Olá, alunos. Bom dia. Nas aulas anteriores, nós vimos o escoamento laminar entre placas paralelas e no interior de um tubo. Vimos também uma breve introdução sobre turbulência. Na aula de hoje, vamos começar a aula com um estudo de caso que visa determinar a queda de pressão em espaços anulares entre dois tubos concêntricos. Nós sabemos que é importante conhecer o campo de velocidades, né? O perfil de velocidades, para determinar a queda de pressão por unidade de comprimento. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. A aula vai abordar dois casos limites dessa geometria. O primeiro caso é o caso do escoamento em um tubo, em que o tubo interno aqui, o raio do tubo interno, tende a zero. Esse é um caso limite. E um outro caso limite, em que o tubo interno, o raio, aumenta e se aproxima ao raio do tubo externo, que é o caso de escoamento entre placas paralelas. Então, vamos começar com uma abordagem analítica, considerando as equações de Navier-Stokes para um fluido, então, um fluido newtoniano e o campo de escoamento incompressível em coordenadas cilíndricas. Nesse caso aqui, na direção axial, na direção Z, eu tenho a equação de Navier-Stokes relaciona três forças. Do lado esquerdo do sinal de igualdade, as forças inerciais. Do lado direito, as forças de pressão e as forças viscosas. Algumas hipóteses são necessárias para simplificar o problema. A primeira delas é o escoamento, então, estacionário. Então, isso significa o seguinte, que a velocidade axial não varia com o tempo. Não existe variação de qualquer variável de escoamento com o tempo. O escoamento é completamente desenvolvido. Então, as taxas de variação da variável velocidade axial com a posição são nulas. Isso significa o quê? Significa que o perfil de velocidades não mais se altera com a posição. As linhas de corrente são paralelas ao tubo, à parede do tubo. Então, as componentes de velocidade na direção radial e na direção azimutal também são nulas. Ou seja, eu não tenho qualquer efeito de rotação no campo de escoamento, certo? Então, a velocidade, a componente azimutal da velocidade é nula. E o escoamento é axissimétrico, né? Isso significa que existe uma simetria associada ao campo de velocidades, né? No caso aí, não tenho variação da velocidade com a direção angular θ, né? Continuando, a equação ela é simplificada, né? Usando esses termos, para apenas esses termos, e as forças viscosas podem ser agrupadas utilizando, então, uma manipulação algébrica. E é possível verificar que nessa equação aí, onde o termo relacionado ao gradiente de pressão está isolado, à direita do sinal de igualdade, eu tenho um termo que varia apenas com o raio. E à esquerda, o gradiente de pressão que ele é constante, como nós vimos da equação da energia. Então, ele é no máximo uma função da posição,
Mas nesse caso aqui, tá sendo admitido como uma constante, certo? Como nós vimos em aulas anteriores. Então, a equação diferencial parcial se transforma numa equação ordinária, em que existe aí a variação apenas com raio, né? Da velocidade, a variação da velocidade axial apenas com raio. As condições de contorno para resolver esse problema são aquelas relacionadas à condição de não deslizamento. Então, eu tenho na parede externa do cilindro interno, do tubo, né, interno, eu tenho que a velocidade ali é nula nessa parede, e na parede interna do tubo externo também a velocidade é nula. Então, implementando fazendo a integração, né, determinando um perfil de velocidade genérico e implementando essas condições de contorno, é possível determinar as constantes de integração. Vocês podem perceber que o perfil de velocidades obtido inclui, então, 3 parâmetros. Primeiro, as propriedades físicas, né, representado aí pela viscosidade dinâmica. O segundo parâmetro é o gradiente de pressão, que é uma quantidade negativa, né? E o terceiro parâmetro está relacionado à geometria. E no caso aí aparece uma função logarítmica, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo a integração, né, da definição, a partir da definição de vazão e volume, integrando o perfil de velocidades, a gente obtém, então, uma expressão para esse problema de escoamento em espaço anular entre tubos concêntricos, uma expressão que relaciona a vazão em volume, o gradiente de pressão e a geometria, os parâmetros, né, relacionados à geometria. O gradiente de pressão é uma quantidade negativa, o sinal negativo na frente se torna, então, uma quantidade positiva. O negativo do gradiente de pressão é uma quantidade positiva, ou seja, a queda de pressão por unidade de comprimento é uma quantidade positiva, certo? Do conceito de velocidade média, a gente sabe que velocidade média é o quê? É a vazão em volume dividido pela área da seção transversal. Para essa geometria em particular, a área da seção transversal é a área do tubo externo menos a área do tubo interno, certo? Então, substituindo a expressão para a vazão em volume, nessa expressão da velocidade média, e isolando a queda de pressão por unidade de comprimento, a gente tem, então, uma expressão que é essa em vermelho. Aqui, nesse ponto, eu quero introduzir o conceito de diâmetro hidráulico, que é importante para determinar o número de Reynolds, certo? Que o número de Reynolds, nesse caso, é baseado no conceito de diâmetro hidráulico, que, por definição, diâmetro hidráulico é o quê? 4 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro molhado. Então, a área da seção transversal nós sabemos, né? E o perímetro molhado, conceitualmente, é o perímetro do tubo interno mais o perímetro do tubo externo. Fazendo a manipulação algébrica, a gente chega, então, no seguinte resultado. O diâmetro hidráulico é a diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. O primeiro caso limite que eu quero abordar é aquele para o qual nós temos um tubo de raio R0. Então, partindo da queda de pressão por unidade de comprimento para tubos concêntricos, o escoamento laminar entre tubos concêntricos, a expressão que relaciona o quociente entre raios, o raio interno e o raio externo dos tubos, eu chamei essa expressão de uma função, então, desse quociente entre os raios. E a manipulação algébrica, então, me dá essa função aqui, né? Eu simplesmente fiz o seguinte: no numerador, eu coloquei o raio externo ao quadrado em evidência. E no denominador, o raio externo elevado à quarta em evidência. Então, simplificando,
o raio externo ao quadrado fica no denominador. E essa função aqui é uma função da variável independente. Qual é a variável independente? A razão entre os raios, interno e externo. Usando o MATLAB, eu determinei que quando o quociente entre os raios tende a zero, ou seja, quando o raio interno tende a zero, eu estou num caso em que o tubo interno tende a desaparecer, a expressão para a queda de pressão por unidade de comprimento tende à expressão para um tubo, que é 8 vezes a viscosidade vezes a velocidade média dividido pelo raio ao quadrado. Então, esse é o caso limite. O próximo caso limite é para o escoamento laminar completamente desenvolvido entre duas placas paralelas. Aqui eu introduzi no denominador a diferença entre os raios externo e interno ao quadrado e fiz a mesma coisa no numerador. Chamei essa expressão de uma função g, do quociente entre os raios interno e externo. Então, essa distância A aparece no denominador elevado ao quadrado. E a gente sabe da aula sobre escoamento laminar que a queda de pressão por unidade de comprimento é 12 vezes a viscosidade vezes a velocidade média dividido pela distância ao quadrado, a distância entre as placas ao quadrado. E essa função g, ela tende ao valor 3 sobre 2 quando o quociente entre os raios tende a 1. Então, vocês podem ver aqui o resultado em MATLAB. Quando o quociente entre os raios tende a 1, a função g tende a 1,5. Então, 3 sobre 2, 8 dividido por 2 dá 4, vezes 3, 12, que é o valor que nós sabemos para a queda de pressão por unidade de comprimento para duas placas paralelas. Na continuação, eu quero que vocês façam um exercício que eu vou deixar disponível no fórum de discussão online, que envolve o escoamento de um líquido viscoso. Então, são dadas as propriedades físicas, né, desse fluido. O escoamento é num tubo horizontal, o diâmetro de diâmetro interno 4 milímetros. Dada a vazão em volume e pede, então, para você calcular a queda de pressão por unidade de comprimento do tubo. E, em seguida, um cilindro sólido é introduzido, um cilindro de diâmetro de 2 milímetros, concentricamente ao tubo. E pede para calcular a queda de pressão por unidade de comprimento do canal anular, certo? Para finalizar, eu trouxe aqui um PDF que aborda o mesmo problema do escoamento em espaço anular entre dois tubos concêntricos, só que agora orientados na direção vertical. E eu tenho o efeito da gravidade aí, atuando, né? Então, eu quero que vocês analisem esse problema, estudem esse caso aqui, onde foi feito um balanço de quantidade de movimento. Então, esse balanço de quantidade de movimento nós vimos na aula anterior sobre escoamento laminar. O balanço de quantidade de movimento produz o mesmo resultado que aquele aplicado para usando as equações de Navier-Stokes. Então, esse PDF também vai ficar disponível, certo? E eu encerro a aula aqui e fico à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.